Hello pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Tudo Junto e Misturado. Perdão, acho que vai ficar eco. Nossa, esqueci de botar minha argola. Bom, gente, é véspera de Natal, né? Dia 24 de dezembro de 2025. Merry Christmas. Eu estou me arrumando aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu vou passar Natal realmente, comemorar Natal dia 25 de dezembro. Eu quero jantar meia-noite do dia 24 para o dia 25. Porque eu tô afim de fazer isso. Eu não sei por que o povo inventa de fazer no dia 24 tudo, né? E dia 25 não sei o que é que o povo faz. E eu ainda quero aproveitar também o dia 25 depois, né? Das meia-noite, se eu dormir e tal. Eu quero aproveitar e assistir filme e tudo mais no outro dia. Eu vou fazer alguma coisa que lembrei do Natal. Talvez daqui a pouco eu vou assistir filme também. Terminar de assistir, né? Já tô assistindo filme de Natal. E falta. Daqui a pouco eu vou procurar. Enfim, olha que bonitinha. Minha mãe comprou. E é o meu estilo. Essa vassoura. Vou tentar depois mostrar pra vocês como é que eu tô. Isso mãe acabou comprando, né? Que eu não ia nem comprar roupa, gente. Tô querendo comprar coisas assim que eu precise mais, sabe? Graças a Deus, roupa eu tenho. Essa saia mesmo acho que eu já usei em algum Natal, mas enfim. Tem esse gorro maravilhoso aqui que depois, se der, eu mostro você foto, alguma coisa de vídeo. O vídeo de hoje, gente, é Maquia e Fala, que faz tempo que eu não faço isto. E então, eu não sou profissional nem nada, não, né, não sei me maquiar, me maquio do meu jeito, pra mim, tá bom. E não vou usar quase nada assim, né. Eu ia usar essa maquiagem, mas... Ah, não, vai ser essa mesma, uma corzinha mais clara. Eu ia usar essa, na verdade. Não entendo nada de marca, quem souber me explica qual é o melhor. Mas eu ia usar essa, só que as cores não tô afim. Quero algo mais claro, vai ser este rosinha claro aqui. Porque depois eu vou usar o delineador e aí já vai ficar uma cor preta, né? Então, tem alguns batons que ainda vou decidir qual que eu vou colocar, algum vermelho mesmo. Tem esse que a aluna de manhã me deu pra ela. Vou ver quando outro de usar. Tem este aqui, acho que eu vou colocar só. Tenho também, esqueci o nome, base, né, eu acho, mas eu não quero colocar. Meu rosto, meu olho, ele tá muito incomodado, né? Então não tô nem usando maquiagem assim mais. Mas como é Natal, véspera, então eu achei que é bom, né? Quem gosta, gosta, né? Eu gosto de usar maquiagem às vezes. E meu rosto também tá cheio de espinha. Então eu fico com medo, né? De às vezes usar maquiagem, esquecer de tirar e dar mais espinha. Mas é o que tem pra hoje, tá, gente? Então vai ser uma aqui fala, algumas vezes eu paro pra, sei lá, mostrar alguma coisa. E eu quero falar sobre ficção cristã, né? Você já deve ter visto o título aí, porque eu sou escritora de ficção cristã. Estou aqui no meu banheiro. Eu sou escritora de ficção cristã. Tem esse espelhão aqui também, tem outro aqui. Graças a Deus, né? O Senhor me usa aí na escrita. E eu tenho vários gêneros da ficção cristã, né? Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês, caso vocês não saibam o que é ficção cristã e o que eu acho que é, o que eu aprendi, né? O que eu vi as pessoas falando por aí, que eu acredito que é isso mesmo, né? Sobre a ficção cristã. Porque existem, né, livros de ficção que coisas que não existem e tal, mas não foca em Deus, na Bíblia, na palavra. E tem livros, fatos reais, né? A Bíblia, eu creio que ela é fato real. Então, a gente cristão, a gente pega o que a gente aprendeu da Bíblia Sagrada e traz para ficção, porque a gente pode escolher nossos personagens, a gente pode escolher nossas cenários, diálogos e tudo mais, então se torna ficção. Tem muitos autores que até se inspiram, né, em... Pega mesmo lá alguém da Bíblia, às vezes, né, sei lá, a história de Esther, e aí eles escrevem também de uma forma de ficção. Se eu não me engano, a Seleção, eu não sei se é a autora ou o autor, é cristão, mas dizem que a Seleção é inspirada na história de Esther, né? E aí, então tem isso que a gente faz. Eu prefiro realmente mais original meu, e creio que de Deus,
mas não exatamente na Bíblia. Tipo, pegar um personagem lá da Bíblia, uma pessoa que já existiu há muito tempo atrás, trazer pra minha história e tal. Não, porque eu acho que aí vira fanfic, né? Eu acho que se for pegar algo, tem que fazer bem fiel mesmo. Tipo, novelas, filmes, quando pegam, eu gosto que seja fiel à Bíblia, se for baseado na Bíblia. Então, não, ficção cristã não, é histórias minhas, mas que tem algo que eu aprendi da Bíblia, por exemplo. Pode ser que alguma história fala sobre o perdão, sobre o amor, e eu gosto de citar o nome de Deus. Então, são histórias como parecidas com a vida real, né? Pessoas, personagens como se fossem reais, vivendo a vida deles, e aí alguns podem ser cristãos, alguns podem não ser. Não é porque eu sou cristã que todos os meus personagens são cristãos, que tudo, sabe, tudo é a fé cristã, não. Pode ter ateus, pode ter outras religiões, outros tipos de igreja, entendeu? Ficção cristã é isso, você tem essa liberdade de escrever a história como você quiser. E melhor ainda se você escreve com a permissão de Deus, com o Espírito Santo te direcionando, permitindo ou não aquela história, né? E não é porque você tá fazendo ficção cristã que, tipo, deixar Deus de lado. Não, pelo contrário, você tem que pedir mesmo a direção de Deus. Às vezes tem autores que Deus ele realmente dá uma história pra pessoa e a pessoa vai lá e só escreve e desenvolve, melhora, sei lá, mexe na história. Mas eu creio isso, eu não sei de onde, tipo, saem minhas ideias, assim, tá? Sabe? Sai da minha cabeça, mas, tipo, assim, eu fico... De onde saiu? Como surgiu essa ideia? Aí eu acho que é muita coisa que eu aprendo na Bíblia e creio que Deus também querendo que eu escreva tal história. E até antigamente eu não fazia isso, mas eu comecei a fazer, que eu vi uma autora fazendo, é orar, né? Aí antes de eu escrever um capítulo, alguma coisa, eu oro o Pai Nosso, peço lá a ajuda de Deus, alguma coisa, e escrevo. Não é sempre, às vezes eu esqueço, às vezes eu preguiça, só Jesus na minha causa. E aí, entendeu? Mas eu gosto de orar, de entregar a história ao Senhor, né? De pedir se o Senhor quiser colocar um versículo no meu coração para estar colocando na história e por aí vai. Falei, não fiz nada, né, gente? Pegando uma queda errada. Vamos usar o brush. Acho que esse é o nome, né? Aqui não é pra aprender a se maquiar, tá, gente? Que eu não sei, deixa eu tirar o óculos rapidinho. Agora eu tô vendo tudo embaçado. Tem que olhar... Ai, ficou muito escuro. Algumas vezes eu acelero o vídeo, tá? Pra não ficar muito grande. Já está ficando grande, tanto que eu falo. Tá vendo? Eu tô com muita olheira. Então é só pra ficar ainda mais bonita, né? Que eu sou princesa do Rei Jesus, já sou maravilhosa. Filha do Deus e mais semelhança ao Senhor. Então aqui é só pra melhorar a beleza, tá? Eu recomendo que se você não se ama sem maquiagem, não acho que você tem que usar maquiagem pra se amar. Você tem que se amar antes, né? Ora pra Deus te ajudar a se valorizar. E aí usa maquiagem se Deus permitir também. Eu creio que para algumas pessoas talvez não é uma boa ideia, para algumas pessoas não tem problema. É algo entre você e Deus, você tem que perguntar aí se você deve ou não usar alguma maquiagem. Eu acho que com Deus tem que pedir a direção de tudo, né? Mas cristão ou não, sejam bem-vindos. Se você não for cristão, você vive a vida como você achar melhor. Então, né, eu escrevo no momento, meus livros de ficção cristã, quando eu comecei a escrever, não foi com ficção cristã, né? Quando eu comecei a escrever, me dedicar mais a livros, a escrita, acho que eu vou usar dois. Tem esse aqui mais clarinho. Este, não dá pra ver muito bem. E este aqui, mais rosinha, mais escuro. Acho que eu vou usar os dois. Então, quando eu comecei, eu escrevi livros normais, ficção. Não focava, tipo, podia até ter, sei lá, personagem que acredita em Deus, porque eu sempre acreditei em Deus, mas eu não era cristã, seguidora de Jesus, não seguia muito a Bíblia. Então podia até ter, mas não era aquela coisa, sabe? Como é agora, ficção cristã, focada mesmo aí na palavra, no Senhor e tudo mais, né? Mas nem todos os personagens se convertem e tudo mais. Então não comecei com ficção cristã. Comecei com livro de ficção. E até percebi que eu coloquei alguns livros um pouco baseados em minha vida real, né? Nem lembrava disso, achei de um blogger. Uma loucura. E hoje em dia eu também escrevi um livro baseado em fatos reais, sem citar nomes, e virou meu testemunho, né? Quem quiser ler. Mas a maioria é ficção cristã. Aí antes eu escrevia fanfic. Tudo começou com a fanfic, né, gente? Eu acho que a maioria dos autores começou escrevendo fanfic. E tem gente que reclama tanto de fanfic. Eu amo fanfic.
Até hoje, eu ainda escrevo fanfic. Então, nada a ver, né? Quem reclama aí. Claro que nem todo mundo é profissional. Tem autores que podem melhorar, mas todo mundo pode se capacitar, né? Basta estudar, melhorar. Eu gosto de ver vídeos, né? Vários tipos de estudo para melhorar minha escrita, né? Várias dicas. Entendeu? Todo mundo é capaz. Ainda mais com Deus. E aí, então, eu comecei com fanfic. E depois eu comecei com o meu livro original. Eu fiquei em dúvida qual foi o primeiro livro original que eu escrevi. Eu pensava que era um, né? Depois eu encontrei outro há muito tempo atrás. E aí depois eu fiz ficção cristã. Eu comecei a querer meus livros, porque como eu tô focando em ficção cristã, eu falei, pô, eu não vou nem ler mais meus livros como antes, os não cristãos, né? Tipo assim, não vejo problema de ler, nem de cristão ler, acho que não tem problema nenhum ler esses livros. Só que eu acho melhor quando foco em Deus, né? A ficção cristã, então eu não foco tanto mais nesses livros. Aí alguns deles eu pedi permissão a Deus e eu tô adaptando, digamos assim, tô reescrevendo a história para ser ficção cristã também. Aqueles que não eram cristão, livro cristão, estão virando ficção cristã. E como eu não tive muito leitor e tal, então não vi problema de mudar, sabe? Eu ainda mexo muito na minha história, estou reescrevendo muito elas ainda, mudando, melhorando. Eu sei que uma hora tem que parar, gente. Eu acho que o autor, se ele escrever muito, reescrever, mexer, olhar a sua história, eu acho que ele sempre vai querer mudar alguma coisa. Então a hora tem que deixar a história voar. E eu espero um dia chegar lá. Então, né, eu resolvi colocar. Não sei se todos os livros eu consegui deixar a versão cristã, mas tem dois que eu tô querendo reescrever. Um eu até comecei, e o outro ainda eu quero começar. Só não sei ainda como vou fazer algumas coisas, né? Algumas coisas lá, como é que eu vou mudar e tal, mas Deus no controle. Entendeu? Mas é isso, a maioria antes não era cristão e a maioria agora é livro ficção cristã. Mas eu leio, né? Eu como escritor, como leitora, eu leio livros cristãos e não cristãos. No momento, Deus não mandou eu ler só coisas cristãs, sabe? Mas eu sempre falo que com as pessoas que cada um tem que ver com Deus, o que é melhor para cada um, né? Mas no momento de escrever, eu preferi focar na ficção cristã. Seja conto, seja até mistério. Ficção cristã é isso, gente. Tem mistério cristão, tem fantasia cristão, tem romance cristão, tem suspense cristão, tem terror cristão. Mas tudo é como você escreve, né? Tomar cuidado. Tipo, terror eu não gosto muito de ler terror mais, seja cristão ou não. Mas a depender da história, talvez eu leria, se Deus também permitir. Porque terror, querendo ou não, foca em algumas coisas assim. Quando não é cristão, por exemplo, eles focam em muitas coisas pesadas, que mexem com nossa mente, nosso espírito. Então, eu não acho legal ficar lendo terror, escrevendo terror, a depender. Mas se a pessoa cristã souber escrever, tipo, eu tenho um livro que eu escrevi que talvez alguns podem considerar terror. Eu não considero terror, mas é mais mistério, suspense. Mas alguns podem se assustar e tal, né? Porque também acontece, né? Mas eu acho que não é gênero terror, né? Entendeu? Então, acho que tudo é como escrever. Até, por exemplo, quem escreveu, né? Tem um livro Amor de Redenção, que escreveu a história de uma prostituição, tem essas coisas. É só saber, não detalhar, nem colocar, se quiser, cena de sexo. Porque a gente também, quando é cristão, a gente prefere evitar esses assuntos, porque mexe com a nossa carne, com o nosso... com várias coisas, e a gente prefere se guardar, né? Esperar em Deus e tudo mais. Então, ficar lendo algumas coisas, ouvindo, assistindo algumas coisas que mexe com a nossa mente, pode fazer a gente pecar, fazer a gente fazer algo que não agrade a Deus, então a gente prefere evitar. Sobre tudo, assim. E tem gente que não entende e a gente respeita, mas esse é o nosso jeito, né? Pelo menos eu falo mais por mim, porque eu também não gosto, vou até gravar um vídeo, talvez, de comparar. São, né? Pessoas ficam se comparando, até cristão com o próprio cristão, ou cristão com o mundo. Gente, até cristão com outro cristão é diferente. Tem pensamentos diferentes, tem vida diferente. Talvez Deus fale uma coisa pra pessoa e fale outra. Não que Deus mude, não que Deus... Não, mas como eu falei, por exemplo, eu acho que uma pessoa que se ama, que se valoriza, pode usar maquiagem, mas aquela pessoa que não se ama, que não valoriza o que Deus criou, né, que é a humanidade, a aparência e tudo mais, aí eu acho que não pode usar maquiagem. Então, tipo assim, sabe? Então, talvez pode servir para alguns, para outros não. Mas pode ser, e às vezes até me incomoda, falar, não, eu queria que todo cristão fosse parecido mesmo, né? Até se deve todo mundo usar maquiagem, usa, se não, não usa, roupa, usa. Mas é com Deus, né? No momento... Eu vejo que o Deus age com... Tipo, algumas pessoas fazem isso, outras não. Tipo, eu vejo alguns cristãos que eu acompanho na internet, alguns concordam com alguma coisa que eu não concordo, sabe? E eu não digo, é falso cristão. Eu simplesmente não concordo, eu não gosto daquela tipo de coisa que aquela pessoa gosta, entendeu? Então, é muito questão de você e Deus, você sempre tem que perguntar a Deus. A internet está muito nisso, de ficar perguntando às pessoas que são falhas, que às vezes vão querer dar suas opiniões, não
a opinião de Deus. Então você tem que orar a Deus, Deus é de perto. Você pode conversar com Ele sobre tudo, pedir a direção dele, entendeu? E é isso. Gente, falei para meu dedo. Eu boto com o dedo mesmo. Vocês viram aí, cara? Então, sabe, tudo é intimidade com Deus, né? Quem quiser. Então, a ficção cristã eu acho muito legal por isso, que são vários gêneros. Eu achava a fantasia um pouco assim difícil também de escrever, porque as pessoas já ficam zombando que a Bíblia é falsa, que é fantasiosa. E aí, eu acho que quando escreve fantasia, as pessoas podem ter mais motivo para zombar. Viu que a Bíblia é ficção igual ao seu livro, por exemplo, de ficção cristã, fantasia? Então, podem zombar. Mas se a pessoa estiver firme em Deus, se Deus mandou escrever e tudo mais, amém, né? Então, eu comecei, eu achava errado, achava estranho, mas eu amo a fantasia As Crônicas de Nárnia, que é a fantasia, a ficção cristã. Então, acho que quando a pessoa sabe escrever e deixando claro para mim, eu acho que é cristão e tudo mais, não tem problema. Mas aí, né, tem gente que gosta de deixar claro, né, o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, e tem gente que não, que prefere até dar nome a Deus, assim, outro nome de personagem, tal, tipo, Nárnia deu Aslan, falou Aslan, né, o nome de Jesus e tudo mais, que representa Jesus, o leão lá. Então, cada qual tem sua criatividade como fazer, se Deus não se incomodar, não tem problema nenhum. Eu, no momento, prefiro citar o nome de Deus mesmo, deixar bem claro que é uma história cristã, mas tem alguns que são mais discretos sobre isso, né? E aí eu falei que eu não me via escrevendo fantasia cristã, até que surgiu um livro Fantasia Cristã. Mas eu ainda não terminei, mas eu me inspirei muito também nas Crônicas de Nárnia e tudo mais, mas ainda também não é meu gênero favorito, assim, para ficção cristã, né? Na verdade, nem para não cristã, eu não sou muito de ler fantasias. Gente, aqui é tipo uma live mesmo, um bate-papo, por isso que o vídeo vai ficar enorme mesmo, é a vida, quem quiser assiste. E vamos pro delineador. Quero ficar à vontade, sabe? Eu gosto de vídeos que eu fique à vontade gravando e tudo mais, mas eu entendo também que vídeo longo não é complicado, né? Bom, eu passo assim, ó, mais ou menos assim, indo devagar até aqui, porque não vai dar pra mostrar pra vocês, não. Depois eu mostro, tá? Aqui, gente, minha mãe comprou esse, eu tinha outro, e esse ele seca muito rápido. Tipo, eu tô passando e parece que já tá secando. Aí quando eu tento passar de novo, fica meio duro, estranho. Achei meio estranho, mas ao mesmo tempo é bom, né? Que seca logo. Vamos pro outro lado. Aqui, ó, gente. Às vezes o meu fica fino, às vezes fica grosso. Eu nunca sei como vai ficar, mas eu gosto. Nossa, aqui tá muito escurinho, né? Depois eu tentar mudar de lugar aqui pra vocês verem melhor. Escolhi esse batom para passar. Tem deste lado e deste lado. Assim. Cheiroso. Passar rápido e eu mostro a vocês. Bem vermelhão, que é sobre isso, combinando com minha camisa. É tão lindo, gente. E agora vou passar o outro lado só um pouquinho, né? Não sou muito de passar esse daqui, não. Eita. Vou ver aqui. E eu oro, né, gente, para que Deus continue usando os cristãos para estar escrevendo ficção cristã ou baseados em fatos reais mesmo, né? Que muitas pessoas venham querer também se aproximar de Deus, escrever livros, porque eu creio que é um talento, né? Cada um tem o seu, né? Alguns cantam, alguns atuam e alguns escrevem. Então, que você descubra o que Deus quer para sua vida. Tá tão estranho assim, né? Que você descubra o que Deus quer para sua vida e queira fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, queira viver com Deus, né? Não só para Ele te entregar talentos, bênçãos, mas por quem Ele é, Ele é amor com justiça. E nem sempre é fácil, né, gente? Tem muitos livros que eu preciso terminar de escrever. Alguns Deus realmente não permitiu, Ele quer que eu foque em outros, mas alguns já deveria ter terminado. Então, realmente, às vezes dá preguiça e tudo mais, nem sempre, né? Mas tem que orar aí, né? Eu oro para que vocês consigam se dedicar aos livros, o que vocês precisarem para terminar, que consigam terminar com a bênção de Deus. E eu fico feliz que os meus irmãos em Cristo, que existiram há muito tempo atrás, né? Foram autores também, né? E Deus usou aí para escrever a Bíblia Sagrada, mas aí foi história baseada em fatos reais. Então, mas fica muito legal que a gente tem isso em comum. E Deus também, eu falo que Ele é o autor da minha vida, né? Ele é meu criador, ele escreveu minha história também, digamos assim. Então, eu fico feliz que, até escrevi no meu Notepad, o autor da minha vida me fez autora, alguma coisa assim.
E eu até isso, eu escrevo minha história no momento, não tem livro físico, no momento é ficção, pelo Wattpad, aplicativo online, grátis. Meus livros no momento estão grátis, se vocês quiserem. Aproveite. E não vejo problema quem cobra seus livros. Eu acho que algumas pessoas é normal querer trabalhar com o que ama, né? Mas, claro que a gente, como cristão, como ser humano, acho que tem que pensar no próximo. Então, acho que não precisa ser tudo tão caro. Mas, no momento, Deus não me direcionou para vender meus livros. Então, é tudo, eu faço por hobby e divulgo, assim, para tocar nas vidas das pessoas, porque eu gosto também de me divertir escrevendo. Entendeu? E aí eu escrevo lá no Wattpad, @vcts03, se vocês quiserem me seguir. E algumas pessoas me falam mal do Wattpad, talvez eu grave um vídeo sobre isso. E eu acho que Jesus, nosso Senhor Deus, ele faz a gente ser a luz no meio das trevas, no meio do mal, né? E o Wattpad, querendo ou não, permitiu muitas histórias que ficam apoiando coisas que não é legais, que não ajuda. E eu acho que só prejudica a vida das pessoas. Mesmo que algumas pensam, é só um livro, isso não vai atingir minha vida. Eu acho que pode atingir, sim, algumas vidas. Entendeu? Então, mesmo o Wattpad permitindo algumas histórias que eu não acho legais, e até virando filmes, eu acho que a gente não pode fugir, né? Então eu vou fugir dessa plataforma. Não, também tem livros muito bons, tanto para ler, tanto para escrever. Eu creio que eu sou prova viva disso, né? Que eu tento ao máximo não romantizar coisas e tudo mais, escrever uma boa história. Então, tipo, a gente não, né? Jesus, ele quer que a gente seja a luz no meio das coisas erradas, digamos assim, para tentar ajudar as pessoas a ficar no caminho certo, na escolha certa, no caminho, a verdade, a vida, que é Jesus. E aí a pessoa decide se ficar se quiser. Por isso que eu não saio do Wattpad, né? Eu creio também que eles ajudam muito também, né? Eles não só permitem coisa ruim, eles também tentam ajudar os autores e tudo mais. Então, eu oro por eles, né? Para quem sabe venha ser uma plataforma cristã, quem sabe venha ter mais autores cristãos nessa plataforma, muitas almas sejam tocadas em nome de Jesus. E é isso. Beijos de luz. Feliz véspera de Natal, Feliz Natal, boas festas, feliz ano novo, que Deus abençoe esse ano 2026, que você queira estar cada vez mais perto dele e fazendo o seu melhor para ser um ano incrível. Ainda vou soltar o cabelo, me arrumar ainda mais. Tchau! Ho, ho, ho! Merry Christmas!